Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Entre a Cruz e a Graça do Distrito Rio de Janeiro, um podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos hoje fechar aí uma reflexão, né, um pensamento sobre o segundo mandamento, sobre o uso do nome de Deus. A gente já teve 3 episódios do podcast, se você ainda não assistiu, clica ali na playlist e olha os outros vídeos também que nós fizemos, para você aprender e conhecer bastante sobre a doutrina luterana a respeito do segundo mandamento. E se você já assistiu, é claro, né? Continua com a gente aqui. O pastor Gilberto, o pastor Martiniano estão empolgadíssimos para continuar falando sobre o nome de Deus aqui. A gente estava num intervalo agora, bebendo água e conversando um pouquinho. E agora a gente vai trazer o mais puro e doce evangelho, que é aquele que vem de Jesus. E aí, para começar, não pode ser diferente da gente dizer sobre o que o segundo mandamento nos orienta, porque todo mandamento é assim, ele proíbe algo e, de certa maneira, direta ou indiretamente, ele incentiva algo, ele ordena algo. Nós não devemos ser assim, portanto, devemos ser assim. Não devemos fazer isso, portanto, devemos fazer isso. Então vamos começar conversando sobre isso. Vou pedir para o pastor Gilberto começar dessa vez, falando, né, o que Deus espera de nós ao usarmos o seu nome, né? Vamos pensar em alguns exemplos aí, pastor Gilberto. Mas deixa um pouquinho o pastor Martiniano também, para poder falar depois. Vai ter muita coisa para ele falar, não tem problema. Bom, Jesus disse, né? Vós sereis minhas testemunhas. Né? Aí já, eu acho que tá dito tudo aí. Né? A gente testemunha de quem? De Jesus. Né? Então, se a gente fala de Jesus, que é o verdadeiro Deus, a gente está falando de Deus. E o que a gente fala? A gente fala do que ele é e do que ele fez, do que ele faz, do que ele é para nós. Ele é tudo. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. Então, toda vez que eu testemunho essa minha fé, né, aquilo que Jesus é para mim, eu estou fazendo bom uso do nome de Deus. Né? Quando eu estou falando daquilo que realmente tem importância que ele tem para mim. Quando eu oro, quando eu converso com Deus, né, eu estou fazendo o que Deus mandou. Ele disse: orai sem cessar, orai e vigiai. Então, eu estou fazendo bom uso do nome de Deus. Quando eu canto louvores, né? Salmodiai a Deus com hinos, com cânticos espirituais. Né? Então, eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Estou louvando, estou adorando, proclamando o nome de Deus. Né? Então, toda vez que eu testemunho, toda vez que eu canto, toda vez que eu oro, né, eu estou fazendo bom uso do nome de Deus. Sempre naquela questão, não o que eu penso, mas aquilo que Deus quer que eu fale, aquilo que Deus espera que seja dito sobre ele. Isso a gente tem aí todos os exemplos bíblicos, né, de pessoas que viveram a sua fé orando, louvando, testemunhando, proclamando. Então a gente sabe o que deve fazer, né, como expressão da nossa fé. A gente não faz para alcançar algo, né? Tudo já nos foi dado por Jesus. Todo o perdão, toda a salvação, aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, nessa mediação, essa capacidade de falarmos com Deus, nós que éramos impuros, agora somos purificados por Cristo e podemos então usar o nome de Deus como convém. Assim como o profeta Isaías também pôde usar depois que a brasa da santidade tocou a boca dele. Então, agora nós também oramos, nós louvamos, nós agradecemos, nós proclamamos porque Cristo está em nós. E através de nós que o Espírito Santo quer fazer essa palavra, que é palavra vivificadora, que leva vida aos mortos, né? Que revivifica corpos mortos, espíritos mortos. Né? Nós nascemos em pecados e precisamos dessa vida que o Espírito Santo nos dá a partir do batismo, sempre de novo continua nos dando na absolvição, na Santa Ceia. Essa vida, ela é transmitida através da palavra. E a palavra proclamada é a palavra que anuncia Jesus. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo bom uso do santo nome de Deus. Eu estou levando vida que só há em Jesus, através das outras pessoas, em sinal de gratidão pelo que ele já fez comigo. Não é para alcançar algo, é porque essa é a minha vida de santificação. Levar Jesus para todos com alegria, com gratidão, no louvor, na pregação, na proclamação, no testemunho e na oração.
Maravilha, muito obrigado. Professor Martinino, quer acrescentar ainda alguma coisa? Rapidamente, não é? Para mim, uma opinião pessoal minha, não é? Eu acho que você tem uma proibição, claro, agora, muito mais importante que isso é a ordenação. O que Deus quer da gente com esse mandamento, né? E, em resumo, como o pastor Gilberto falou, não é? Quando o pastor Gilberto fala de oração, é orar com profunda devoção. Quando nós estamos eh, lendo um texto bíblico, quando a gente quer falar sobre esse texto bíblico, né, para alguém, enfim, você traz da mente para o coração, e aí aquilo que está agora no coração é manifestado com a boca, não é? Pastor Gilberto falou de um aspecto do testemunho público, mas no sentido assim da fé, do que é essa fé. Eu só vou falar aqui, citar, não é? A questão do bom uso do nome de Deus através do testemunho público também, com a minha vida como um todo. A gente citou isso nos outros episódios antes, não é, gente? Mas, assim, a grande questão agora é o que é que esse nome de Deus que eu carrego, o que isso realmente significa para mim na minha vida diária, né? Quando eu lembro do meu batismo, por exemplo, quando eu lembro da Santa Ceia, né? Domingo após domingo, o que é que isso tudo significa na prática? E aí, como é que eu vivo esse nome de Jesus dentro de casa? Como é que é aí, como que isso é manifestado no trabalho, não é? Como que isso é manifestado, eu digo assim, no lugar onde eu estiver e como estiver. Então, estou falando muito dessa questão mesmo do testemunho público, pessoal, no sentido de palavras, de ações. Nos catecismos a gente tem, não é, a tábua dos deveres, né? Onde fala ali das vocações. Nós somos máscaras de Deus, cada um na sua vocação, e onde está. Carregar o nome de Deus sempre. Essa é a questão, né? Mas, enfim, era só para complementar tudo que o pastor Gilberto muito bem falou, né, antes. É só lembrando também uma frase do Lutero. O Lutero uma vez disse assim: o cristão, ele sempre é um sermão de Deus, ou a favor do bem ou a favor do mal. Ou seja, a pessoa quando te conhece lá no teu trabalho, na escola, no dia a dia, ela vai dizer assim: aquilo ali é cristão? Aquilo ali é crente? Ou vai dizer assim: poxa, aquele ali é crente, aquele ali é cristão. Quer dizer, a mesma palavra, só com uma expressão diferente. Então, que a gente possa sempre dar esse bom testemunho, né? Isso aí, sobre isso de bom testemunho, e também quando o pastor Martinão estava falando ali do culto, né, do batismo, da Santa Ceia, que eu lembro disso e tudo mais, me veio em mente, talvez isso não tenha algo a ver tão diretamente com o segundo mandamento, mas com a nossa reflexão aqui, né? Aquele fariseu que, junto com o publicano no templo, orava a Deus, né? E ele, ao meu ver, não fez um bom uso ali do nome de Deus pelo testemunho que ele deu, né? Olha, eu sou bom, eu não sou como aquele publicano ali, né? E aí o publicano que depois é elogiado por Jesus diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, que a gente seja um sermão desse, né, pastor Gilberto? Um sermão que mostra para as pessoas que nós buscamos a misericórdia de Deus, que nós vivemos a partir dessa misericórdia, né? Não, e ali mesmo, nas tuas palavras, está exatamente o diferencial. O que que o publicano fez? Senhor, tem misericórdia. O que que o fariseu? Eu fiz, eu jejuo, eu. Então, quando você aponta para você, tá, canoa furada, né? Já está errado, né? Então, apontar para Deus, né? Então, o nosso testemunho é Deus, é Jesus, né? Paulo disse isso, eu não vim pregar nada aqui em Corinto, a não ser Cristo crucificado, não vim falar de mais nada, apontar para Ele. Então, quando a gente vê aí em muitas igrejas, né, a pregação é o seguinte: não, porque eu era ex-drogado, porque eu era ex-traficante, porque eu era ex-isso, porque eu fiz isso, porque aconteceu. É eu. Não, não é isso. É Jesus. É Jesus. Então, tomar o nome de Deus é isso. Eu
querer usar o ambiente da religião, o ambiente da igreja, né, para enaltecer o meu nome, né, e não usar o nome de Deus de forma correta. Tem que se falar de Jesus, tem que se apontar para Jesus. A igreja é dele. Ele comprou esse rebanho com o seu santo e precioso sangue. Então, para eu fazer bom uso do nome de Deus, eu preciso ter sido santificado, eu preciso, como eu falei antes, senão eu vou estar fazendo mau uso, e aí eu vou estar apontando para mim ou para qualquer outro lado, e eu vou estar apontando na direção errada. Então, fazer bom uso do nome de Deus é exatamente isso que tu falou. Senhor, tem misericórdia de mim. Quer dizer, apontar para Jesus, e ele tem. E aí o mais doce e puro evangelho, como tu falou no início, ainda bem que nós temos Jesus. Ainda bem que podemos fazer uso, chamar Deus de Abba, Pai, de Pai querido, através de Jesus, que tudo fez por nós, principalmente nesse período de Quaresma, de Páscoa que a gente está chegando aí agora, né? Lembrar, né, tudo que ele fez por amor, sem a gente merecer, para a gente poder novamente ser filho amado de Deus e falar desse Pai amoroso, para aqueles que ainda não creem, para aqueles que ainda fazem confusão sobre quem ele é, o que ele é, né? Então agora a gente pode com alegria dizer: ele é meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu bom pastor, a água da vida, o pão da vida, a porta, tudo que eu preciso para minha salvação. Então, só posso dar um bom testemunho, senão não sou cristão, não sou digno de levar esse nome. Já que a gente falou, já mencionou aí o culto, né? Esse contexto também, de onde a gente ouve e recebe o nome de Deus. No culto a gente tem, por exemplo, uma invocação, a gente invoca o nome de Deus ali. A Escritura muitas vezes sugere isso, né, para que a gente invoque o nome dele. Tem o salmo muito famoso, né, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, né. O Martiniano estava falando ali sobre o culto um pouquinho. Vamos desenvolver esse assunto aí, né, sobre essa questão da invocação. A gente, claro, pode invocar Deus, o nome dele, a pessoa dele, né, por consequência, no nosso dia a dia, mas e no culto, né? Como é que isso acontece na nossa vida cultica? Eu até nem sei, o Martiniano e Arthur, quem fez essa nossa ordem, iniciando com a invocação, mas eu penso assim, agora que tu falou, fiquei refletindo enquanto tu falava, eu acho que usou o modelo de Abraão, né? Porque Abraão, onde chegava, primeira coisa que ele fazia um altar, né? É em nome desse Deus que eu estou chegando aqui, e fazia o sacrifício, né? Então, a primeira coisa que ele fazia como sinal de culto era a invocação. Então, não sei se a pessoa pensou nisso quando fez a nossa liturgia, mas é por aí, né? Vai lá, Martinha. Uma coisa que eu sempre digo, às vezes, nem sempre, não é? É isso, olha, Deus já nos abençoa com a sua presença neste culto, porque o culto é, antes de tudo, de Deus mesmo, né? É Ele vindo a nós com a palavra, com os sacramentos, nos fortalecendo a fé com o perdão dos pecados, vida e salvação eterna, fortalecendo-nos também na boa comunhão com os irmãos e irmãs, e nos orientando, não é, para a vida cristã fora da igreja. Contudo, ainda assim nós o invocamos dizendo, né? Mas, gente, invocar a presença de Deus, invocar o seu nome sempre, não é? A gente faz isso na igreja, e aí esse aspecto litúrgico do começo ao final, não é? Tudo em nome de Deus, com Deus, para Deus. E é interessante perceber que o culto que começa ali, ele não termina ali, mas ele continua lá fora, na vida diária, não é? E aí o invocar do nome de Deus também lá fora, onde estivermos e como estivermos sempre. E aí o Salmo ali 50, 15, não é? E aí, gente, eu acho que é algo que a gente precisa fazer mais. Eu não sei vocês, a impressão de vocês aqui, colegas, mas vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, não é? Acho que a gente precisa fazer mais isso, invocar mais o nome de Deus. Diante das tentações, diante das aflições, diante da morte que muita gente nos pega tão traiçoeiramente, né?
tão repentinamente, invocar mais o nome de Deus, não é? Descansando mais em Deus. Não é? Lutero batia muito nessa tecla, descansar em Deus. Não é? Mas, enfim, eu tenho essa impressão. Não é? Eu acho que a gente precisa aprender a fazer mais isso e fazer mais isso com frequência. Invocar mais o nome de Deus sempre, nas horas ruins, mas também nas horas boas, voltando com o coração agradecido até, o que é assunto da pergunta logo mais, né? É isso? E essa invocação, ela também não acontece só na igreja, né? A primeira coisa, né, quando a gente acorda, né, agradecer pela proteção na noite, pedir que Deus esteja conosco durante o dia, e quando a gente vai dormir, então, a última coisa também, né, agradecer pela proteção, pelo cuidado do dia e pedir a proteção da noite, né? Então, é a mesma sequência do culto, né? A invocação e a bênção. Isso aí, sempre que, desde que isso aconteceu, na verdade, né? Sempre que eu falo sobre isso, sobre invocar o nome do Senhor, eu acabo me lembrando de uma experiência que eu tive recentemente. Eu já contei isso publicamente, né? Mas foi quando o Levi nasceu, que ele teve complicações ali no parto, né? Não foi nada grave a ponto de deixar alguma sequela ou algo assim, mas ele nasceu, não respirou, teve que, né, ter cuidado médico ali. E ali eu simplesmente esqueci como é que orava, sabe? Eu esqueci do Pai Nosso, eu esqueci, eu não sabia mais orar naquele momento, de tanto desespero. Mas aí o que que eu fiz? Eu simplesmente orava: Jesus protege o Levi, Jesus protege a Isabela, ou cuida do Levi, cuida da Isabela, alguma coisa assim, não lembro exatamente, né? Mas isso responde uma pergunta, né? Beleza, eu não lembrava o Pai Nosso, eu não lembrava mais de nenhum salmo que eu conheço de cor, mas eu lembrava quem é que eu devia invocar, né? Eu lembrava quem é que estava por nós ali, quem é que podia cuidar de nós, né? E aí vai nesse além, né? Como o pastor Martiniano, o pastor Gilberto já falaram, né? Vai além do culto, vai para a nossa vida. É uma vida de testemunho, de fé que a gente leva, né? E aí, a partir disso, eu uso esse mesmo exemplo para falar o que aconteceu depois, né? Durante todos os dias lá no hospital e depois em casa, e até hoje eu continuo falando assim: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, por ter cuidado da minha família, né? Por ter cuidado do meu filho e da minha esposa. E aí, quando a gente fala sobre esse agradecimento, né? Sobre essa gratidão, a gente com certeza lembra de muitos episódios bíblicos também, né? Por exemplo, eu sempre lembro dos leprosos, né? Onde eles são curados, mas só volta um para agradecer. E Jesus chama a atenção disso. Olha, não foram 10 curados, por que só um voltou para agradecer, né? E aí a gente percebe que, de fato, Deus quer que a gente agradeça. Ele quer que a gente seja grato, né? Não como uma nova regra, ou mais uma regra, mas sim como algo que vai fazer parte da vida cristã, né? Faz parte da nossa fé. O que vocês têm para falar a respeito disso também? A gente tem que agradecer mais e agradecer sempre, né? Os 10 leprosos ali, eles representam a humanidade, né? A gente é muito ávido, muito rápido em pedir. Principalmente na hora do medo, do desespero, a gente pede para Deus, né? E depois agradecer, reconhecer, muito complicado, né? Então, agradecer mais, né? E reconhecer a ação de Deus sempre na nossa vida. E não só nos momentos bons, né? Claro que a gente agradece quando Deus cuidou do filho da gente, mas e se Deus levar, né? Como é que fica? E aí vem a história de Jó, né? Eu sempre olho para aquela história e toda vez eu me emociono quando eu vejo aquilo, né? Ele está ali no meio da desgraça agradecendo, né? Ele perdeu os filhos todos numa cacetada só, né? Perdeu os bens todos, aí depois perdeu a saúde, a mulher dele, né? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. E ele, nu eu vim, nu eu vou voltar. Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome de Deus. Então, isso é difícil, né? Na hora da dificuldade, na hora da perda, na hora do agradecer a Deus, né? Então, ali nós temos assim, uma lição, né, de que a gratidão, o reconhecimento de fé, de que Deus está por trás de tudo, mesmo daquilo que não é o que a gente deseja, isso demonstra fé.
né? Eu confesso que eu sempre tenho que pedir mais fé nesse sentido, né? Eu agradeço muito quando as coisas estão, mas será que quando as coisas estão totalmente erradas, né? Totalmente dando errado. Nossa, eu já passei tantos momentos difíceis e Deus sempre me ajudou. É sempre, 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 né? Mas na hora da tensão, eu sempre fiz o seguinte: olha, seja feita a tua vontade. Se quiser me levar agora, estou pronto, né? Não quero ir, mas estou pronto. Eu já falei isso várias vezes, porque eu já passei, vocês sabem disso, aí de muitas dificuldades, muitos problemas que eu já passei, né? E que eu já cheguei a me despedir da família, né? Me disse, olha, passar por um momento aqui que vou ir, e Deus não quis. Então, agradecer nesses momentos assim de revés, né? Quando Deus ele não está fazendo a nossa vontade, mas está fazendo aquilo que é o certo, né? Está fazendo aquilo que é preciso fazer, né? Então, a gente aprender a fazer isso também, que é muito difícil. Então, não agradecer só pelas bênçãos, por aquilo que recebemos, pelas rosas, mas também pelos espinhos, né? Como diz o hino, né? É difícil. É isso aí. É só para duas coisinhas bem rápidas. Ano passado, no nosso cadernozinho de estudos, né? O primeiro capítulo era sobre a Bíblia, aí depois iniciava-se então uma série de estudos, né? Cada capítulo sobre um dos mandamentos. E o segundo mandamento, o título era bem esse, né? Uso e abuso do nome de Deus, né? Uso e abuso do nome de Deus, né? Uso e abuso justamente nesse sentido. Invocar o nome de Deus sempre, fazendo bom uso, claro, né? Pedindo. Lutero fala muito dessa questão da oração, né? Pedir, gente. Agora, também agradecer, né? Agradecer sempre. Voltando com o coração agradecido sempre, inclusive com toda a nossa vida. Isso também é usar e abusar do nome de Deus, né? A maneira como a gente vive, né? E aí, a segunda coisa que eu chamo a atenção, isso que o pastor Gilberto falou aí, e eu estava aqui pensando, eu venho de uma reflexão há algum tempo já, não é? Que é a seguinte: nós pastores, né? A gente está muito à frente dos trabalhos, né? As pessoas oram, mas também nos pedem orações. A gente visita os nossos membros nos hospitais. Mas vamos lá, diante de uma situação de enfermidade, e aí as pessoas pedem para que a gente ore. Mas antes disso, é claro, a gente já vem orando. Mas a gente ora junto ali também. E de repente a pessoa veio a óbito, faleceu. Eu confesso para vocês que por um tempo eu me angustiava com isso. Sabe essa sensação de que parece que Deus não ouve? Né? Eu confesso para vocês que eu ficava muito sem ter o que dizer de volta para a pessoa. Eu só abraçava, chorava junto, né? Mas hoje, e aí a reflexão que o pastor Gilberto foi muito boa, né? Foi muito boa também nesse sentido. Hoje, gente, eu penso exatamente isso. De uma forma ou de outra, Deus sempre ouve. Tá, a gente pediu para a saúde se restabelecer, enfim, não foi o que aconteceu, veio a falecer, Deus chamou, Deus ouviu. Ainda assim, vamos agradecer pelo tempo daquela pessoa, né, em vida, né? Enfim, Deus sempre ouve. E por fim, gente, agradecer sempre, né? E aí essa série de estudos agora no nosso cadernozinho, né? Agradecer pela salvação, porque a salvação vem, né? Veio, Deus nos salvou, hein, com Jesus. E esta é a reflexão desses dias, né? De final aí de Quaresma, aí vem Semana Santa, enfim, né? Depois vem Páscoa. Agradecer por essa fé que vai além das aparências. Agradecer por esse Deus que é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós, né? Agradecer sempre, até pelos momentos mais difíceis, sabendo que Deus dá força e dá ajuda, né? Deus sempre ouve. Obrigado, pastor Gilberto, pela reflexão. Obrigado aí, pastor Arthur, pela condução interessante, né? Os catecismos são de 1529, tantos escritos, tantas coisas. Ano passado a gente estudou sobre isso de novo com os nossos membros, e olha como, e Lutero diz isso, a cada dia o Espírito Santo traz
devoção nova, não é? Traz reflexão nova, não é? E a gente sai daqui fortalecidos. A gente espera que, ao ouvirem, assistirem, também se fortaleçam, né? Isso aí, maravilha. Isso é com certeza fazer um bom uso do nome de Deus, né? É o que a gente está falando aqui, né? Transmitindo esse evangelho para todo mundo. Essa perspectiva de agradecer sobre tudo e primeiramente a salvação, né? Que você comentou, era a perspectiva de Jó, né? O pastor Gilberto comentou ali do Jó, agradecendo até na morte dos filhos, né? Louvando a Deus por quem ele é, né? E a perspectiva do Jó era essa. Ele dizia, né? Eu com os meus olhos verei a Deus. Ontem, ontem, mas para quem está assistindo o podcast, um mês atrás, né? Eu visitei uma pessoa hospitalizada, né? E, na verdade, visitei a família. A família já estava muito triste, né? Debilitada com a situação. E eu falei sobre salvação, sobre ressurreição, né? Lógico, a gente espera pela melhora da pessoa e tudo mais, mas independente das coisas acontecendo, se a pessoa está doente ou se ela está saudável, se ela está feliz ou se ela está triste, independente de tudo isso, essa promessa de Deus não muda. Ela não é volátil, né? Ela continua sendo firme, como uma rocha, como algo que não pode ser mudado. A salvação nos é garantida por Jesus, a ressurreição é garantida por Ele, e nós vamos viver eternamente com Ele. Então, invocar o nome de Deus, agradecer a Deus, né? Testemunhar essa fé, isso de fato é um bom uso sim desse mandamento, é um uso que traz conforto e consolo para todo mundo, né? Não só para os cristãos. Vocês têm alguma coisa ainda para acrescentar nesse assunto? Ou até mesmo se despedir, né? Eu gostaria de pedir para um dos dois, talvez depois fazer uma oração no último podcast que eu fiz. Se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ainda para a gente encerrar, podem ficar à vontade. Pastor Gilberto fala por último e termina com a oração. Então, pode falar. Depois eu falo. Não, gente, assim, olha, mais que falar é agradecer pela oportunidade que Deus mesmo nos dá de rever este assunto e de uma forma assim tão simples, não é? Num tom de conversa, não é? E a gente se fortalece mutuamente, né? E é assim que a gente caminha, não é? Juntos, firmados em Cristo, né? E que Deus nos preserve nesta fé, esperança e alegria, né? Um prazer estar com o pastor Gilberto aí, o ancião do distrito, né? Nosso ancião do distrito, pastor Arthur, que juntamente com o pastor Ramires nos conduzem nesse trabalho, né? É sempre uma alegria poder estar aqui, de alguma forma, contribuindo. Abraços, né? Obrigado pela atenção de todos, pastor Gilberto. Então tá, gente. Então, antes de orar, só colocar aqui. Nem tudo que reluz é ouro, né? O diabo ele se disfarça como anjo da luz. Então não é pelo fato de alguém gritar, proclamar alto, estar numa igreja com 1000 membros, com um belo estofado, um grande grupo coral, cheio de luzes, cheio de efeitos, que a palavra de Deus está sendo pregada. Então leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Sempre de novo, leia a Bíblia e confira. É isso que Deus diz, então é isso que eu creio, né? E então procure a igreja que te ensina aquilo que Jesus ensina, né? Para que você possa sempre proclamar o nome de Deus, como de fato Deus espera ser proclamado, né? Para a salvação, para a honra e glória do seu próprio nome, né? O nome de Deus, como diz Lutero, é santo em si mesmo, né? Que nós possamos santificá-lo com nossas atitudes, nossas obras e nossas palavras também. Então vamos orar. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, muito obrigado por mais esta oportunidade de falarmos, de testemunharmos da fé que o Espírito Santo produziu em nosso coração. Que possamos sempre crescer nessa fé, lendo a Bíblia, nos alimentando no pão da vida, na água da vida, que é Jesus. Guarda-nos de todo mal, ajuda-nos a sermos fortes, principalmente nos momentos de tentação e de provação. Livra-nos de todo engano e que possamos sempre buscar a verdade em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, livra-nos de todo mal e não nos deixes cair em tentação.
Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Gilberto, pastor Martiniano, pela participação, pela oração também. A você que nos acompanha assistindo esse podcast, sinta-se convidado a assistir os outros através da playlist que a gente tem. Todos os podcasts aqui, assuntos simples, assuntos complexos, mas todos eles verdadeiros e essenciais para a nossa vida cristã. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Jesus e que Ele acompanhe. Tchau, tchau. Tchau, Amém. tchau. Amém.